Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Bem, a quarta aliá, ela vai falar sobre a divisão do espólio de guerra, né, que vai do capítulo 31, 25 ao 43, versículo 25 ao 43, ele fala justamente sobre aquilo que eles foram, conquistaram, como é que vai ser dividido, só para quem foi para a guerra, como é que fica. Bem, eles calcularam o despojo, o despojo capturados, que depois era dividido igualmente entre os soldados e a congregação por igual, tá? Então aí você vê, né, como era só não recebia quem ia pra guerra, você não trabalhou, você não recebe, não. Todo mundo recebia por igual. Os soldados, então, portanto, deveriam dar o tributo a Deus. E segundo os ensinamentos de Or HaChaim, era contado 499, e aí mais um, e esse mais um que era tirado para Deus, era dado para Elazar, em nome do Eterno, tá, como presente para Deus, e 50 os levitas, que eram os guardiões do Mishkan. Tá bom? A quinta aliá, ela vai falar sobre a oferenda dos oficiais, vai do capítulo 31, 42 ao 54. Agora, essa parte da Parashá, ela vai falar sobre os oficiais de milhares e comandantes de centenas, que relatam sobre que não houve nenhuma perda de homens na guerra. Então, por causa disso, eles acabaram oferecendo, tá, objetos de ouro de 16.750 shekels. E a Moshe e Elazar trouxeram, então, portanto, ao Mishkan esse tributo, esta oferenda, tá, como recordação para os filhos de Israel diante de Deus. Então, porque foi um milagre, eles saíram para a guerra e nenhum deles sequer escapou, nenhum deles sequer morreu. Na realidade, foi um milagre, porque sabe que guerras, né, nenhum escapar significa que todos eles eram tzadik, eram justos diante do Eterno. A sexta aliá vem falar agora sobre o pedido de Gad e Reuven, tá? As duas tribos, que vai do capítulo 32, do versículo 1 ao 19. Começa relatando sobre como essas duas tribos tinham bastante gado. Eles me falam justamente sobre isso. Eles tinham muito gado, né? Tinham muito dinheiro, né? Tinham muito gado. Eles viram, então, portanto, que as terras ali de Iazer e Gileade, tá? Gileade, que eram propícias para criar gado. Tá, então eles pediram a Moshe e a Elazar, não só a Moshe, mas a Moshe, Elazar e os líderes da comunidade, as terras de Atarot, Divon, Iazer, Mimra, Heshbon, Yalé, Sevam, Nebo e Beon. Tá? E eles ainda pediram como herança essas terras. Eles pediram também que não fizessem eles atravessar para o Yarden. Por quê? Será? Eles pediram, não nos faça atravessar. A gente fica perguntando, né? Eles dizem que queriam uma terra só, depois acabou citando várias terras. E por que eles não queriam atravessar? Qual o objetivo? Não era boa a terra sagrada? Não era? Por que eles fizeram isso? Moshe, por causa disso, censurou eles, dizendo dessa maneira: seus irmãos então deveriam ir para a guerra e vocês vão ficar aqui cuidando dos seus gados com a terra? Disso, a gente disse a ele, portanto, que isso era uma atitude de desencorajamento que afetaria os outros, não só os outros, como o povo inteiro, desestimulando a eles a não atravessarem para a terra que Deus lhes havia dado. Então isso é muito preocupante, porque isso foi exatamente, Moshe continuou relatando, isso foi exatamente o que os pais de vocês fizeram quando foram enviados até Cades Barnea para explorar a terra. Eles foram até o vale de Escol e quando voltaram, desencorajaram os filhos de Israel de atravessar para a terra que Deus lhes havia dado. Então Moshe estava censurando eles, que eles estavam fazendo a mesma coisa. E naquele momento Moshe continuou dizendo que Deus ficou zangado e jurou que nenhuma pessoa daquela geração, a partir de 20 anos em diante que saiu da terra do Egito, veria a terra que ele havia jurado, Abraham, Isaac e Jacó, porque eles não seguiram com o coração íntegro. Olha só.
Eles não seguiram com o coração íntegro, exceto Caleb ben Jefuné, né? O Quenezita, ele enfatiza bem isso, e Yehoshua ben Nun, porque eles perseguiram Deus com o coração íntegro. Então aí vai, Deus, ele sabe o que passa no nosso coração quando a gente quer fazer alguma coisa. Se a gente quer fazer com boas intenções ou com más intenções. Então, porquanto o Eterno ficou zangado com Israel e fez vagarem, portanto, no deserto por 40 anos, até aquela geração inteira tivesse morrido, e que agiu erroneamente aos olhos do Eterno. E aos olhos de Moshe, olha só, eles agiram mal aos olhos do Eterno. Agora, os sábios vêm dizer que aos olhos de Moshe, eles estavam fazendo a mesma coisa que os seus pais. E aí Moshe começa a perguntar quem era esse grupo de homens perversos que estavam incitando o povo, de novo, à ira de Deus contra Israel. Quem é esse povo? Ele perguntou quem era. Moshe alertou bem, e Moshe começou a alertar bem eles, dizendo, bem, se vocês se afastarem dele, vocês se afastarem do Eterno, se afastarem de Hashem, ele deixará vocês no deserto novamente. Por causa de vocês, Deus acabará destruindo a nação inteira. Então aí ele vem novamente nos ensinar aquela velha historinha que estavam várias pessoas num barco, tá? Aí um deles começou a furar o barco, e as outras pessoas começaram a dizer, por que você está furando o barco? Você vai furar o barco aí, vai todo mundo morrer afogado, o barco vai afundar. E aí a pessoa disse, eu estou furando o meu próprio assento, eu paguei por esse assento, eu vou furar. E disse, você está louco? Está todo mundo no mesmo barco, se você furar o teu assento vai todo mundo morrer. Então aí mostra a importância do nosso povo Israel como uma unidade. O que o judeu faz acaba tendo consequência com o povo inteiro. Então a nossa responsabilidade como indivíduo com relação ao nosso povo, com relação à nossa cultura, à nossa fé. Bem, eles se defenderam nesse momento, tá? E disseram que não, mas não era bem isso daí, entendeu? Que eles estavam querendo desestimular o povo, mas eles começaram a se defender de uma maneira estranha. Em primeiro lugar, eles disseram que iriam construir currais para os seus rebanhos, e depois, em segundo lugar para os seus filhos morarem. Então, olha aí, você acaba conhecendo as pessoas pela boca, por aquilo que elas falam. O que estava vindo primeiro era o que? Era o gado. Os filhos dele eram em segundo lugar. O Midrash nos ensina que uma herança ganha apressadamente, no final não será abençoada. Isso está lá em Mishlei 20:21. No Provérbios 20:21, porque isso eles foram, por causa desse erro aí, dessa tendência, eles foram os primeiros das tribos, uma das primeiras tribos a serem exilados, a irem, na verdade, para o exílio. E para demonstrar o real motivo de seu pedido, na realidade eles ainda tentando se defender, eles se comprometeram em se armar rapidamente e irem à frente de Israel para lutar e trazê-los, olha interessante, para trazê-los ao seu lugar. Aí trazê-los ao seu lugar, ou seja, o lugar já era deles, trazê-los ao seu lugar. Não, e eles prometeram que não retornariam até completar sua missão. Eles reafirmaram em não querer herdar com o povo do outro lado do Yarden a leste, tá? E por isso Moshe chamou a atenção deles novamente, tá? E vejamos por que esse comportamento poderia trazer grandes problemas a todo mundo. Rambam nos ensina, nos diz que Moshe suspeitava que eles estivessem com medo de lutar, tá? E os acusou por falta de confiança em Deus. Relembrando que ter medo, tá, também é um tipo de Avodah Zará. Portanto, porque não se confia em Deus. Então nós não devemos ter medo, devemos confiar no Eterno, no Hashem, porque a falta de confiança é um tipo de Avodah Zará. Tá? O Or HaHaim diz o seguinte, eles nos ensina que eles diziam que Deus derrotou tantas nações para o povo de Israel, que a conquista de Canaã claramente teria assistência de Deus, tá? E que a ajuda deles não seria necessária. Moshe disse, bem, realmente isso é verdade, tá? Realmente isso é verdade. Porém, o restante do povo não vai entender dessa maneira, tá? E acabará pensando que essa situação, tá, foi por falta de disposição e medo que vocês estão sentindo de saírem para guerrear. Isso iria desmotivar o povo.
tá? O Tzor Amor nos ensina o seguinte, que eles estariam assim demonstrando com essa atitude desprezo à terra, tá? E dizendo que aquele lugar era melhor do que herdar a terra de Canaã, ou seja, estavam desdenhando, blasfemando e desprezando a terra. Quem quer ir para Israel? Não, aqui é melhor. E muitas vezes isso acontece com a gente. Às vezes a gente conversando com alguns amigos, eu vou embora para Israel, vou fazer aliar, vou embora para lá, vou morar para lá, e o camarada fala, não, é melhor ficar aqui no Brasil, é melhor ficar nos Estados Unidos, aqui tá melhor para mim, aqui eu tô ganhando mais dinheiro, aqui tá bem melhor. E as pessoas acabam dessa maneira desprezando a terra de Israel. Se a gente tiver oportunidade, vamos embora para Israel, vamos morar lá, é a melhor coisa que tem. E só relembrando uma das afirmações do Rebbe de Lubavitch, que ele disse que o lugar mais seguro da terra é em Jerusalém, é em Israel. Bem, e se não era tão adequada assim essa atitude dessas tribos de estarem falando dessa maneira, por que Moshe então no final acabou concordando com eles? Por quê? Fica a pergunta. Bem, a Hassidut mais uma vez nos ensina que assim como os espiões, os descendentes de Reuven, quando foram espiar a terra, queriam viver uma vida dedicada à espiritualidade, afastada dos assuntos internos. Eles queriam viver uma vida, plenamente de Torá. Entrando, portanto, na terra, eles deveriam levar uma vida de trabalho na agricultura. Por isso eles preferiam ser pastores, que é um tipo de trabalho que deixava bastante tempo para que eles pudessem se dedicar ao estudo da Torá e às orações, tá? Hassidut sempre trazendo essa explicação de uma maneira muito bonita. Bem, eles sabiam, portanto, que o propósito final da criação é santificar o mundo, tá? O mundo físico, e o que significa que a maioria de nós precisaria se envolver em uma vida predominantemente física, ou seja, se é para santificar o mundo, a gente tem que estar envolvido com as coisas do mundo, tá? O fato de irem primeiramente à frente na guerra demonstrava que eles não queriam se separar do povo. A Hassidut também fala, eles não queriam se separar do povo, mas sim ajudar o povo nessa sua missão. A missão deles é, então, eu vou lá ajudar vocês. Finalmente, essa atitude demonstra um sutil desequilíbrio que afasta a essência da essência que a Torá tanto se dedica, que é a integração. Então, a Torá, ela justamente nos ensina a integração, não o afastamento. Portanto, finalizando, a gente vai falar agora sobre a sétima aliá e o Maftir, que é a conclusão do assunto e a adesão da metade da tribo de Menashe, que vai do capítulo 32, do versículo 20 a 42. Tá, se eram duas tribos, Reuven e Gad, como é que aparece a meia tribo de Menashe? Hein? Como é que fica nessa situação? Bem, Moshe aceita a questão, vendo realmente qual era o real motivo, tá? Alertando que era mais fácil tomar posse primeiro da terra de Canaã e depois deles voltarem para conquistar a terra de Canaã. Eles poderiam até ficar com essa terra, mas primeiro deveriam conquistar a terra de Canaã. Se vocês fizerem, Moshe começa dizendo, se vocês fizerem realmente isto e forem realmente à frente então, só depois que vocês forem à frente, poderão retornar e herdarão, portanto, essas terras e vocês ficarão livres de qualquer obrigação. Mas se não agirem assim, estarão em pecado, tá? E o pecado contra Deus, e esse pecado irá encontrar vocês. Olha o que Moshe fala. Moshe ainda, o grande nosso sábio Moshe, corrige eles e a atitude sutilmente ele corrige, revelando qual era e qual deveria ser a verdadeira prioridade deles. Aí Moshe começa a falar. Primeiro, vocês irão construir cidades para os seus filhos, primeiro, tá? E depois os currais para os seus rebanhos, e depois irão cumprir o que as vossas bocas pronunciaram. Depois eles começaram a entender, aprenderam com Moshe isso, e eles declararam a mesma ordem correta que Moshe tinha os ensinado. Então eles falam, nossos filhos, nossas esposas e nosso rebanho permanecerão aqui nas cidades, tá? De Gilad, e nós iremos. O curioso é a instrução que Moshe deu a Elazar e a Yehoshua e aos líderes paternos das tribos sobre a tribo de Reuven e Gad. Olha o que Moshe fala. Isso é interessante, eu vou deixar para que vocês estudem, para que vocês possam achar a resposta. Se eles atravessarem o Yarden, Moshe fala, se eles atravessarem o Yarden
e a terra for conquistada, então vocês darão uma terra de Gilad com sua herança, como sua herança para eles, tá? Se eles forem. Mas se eles não atravessarem com vocês, tá? Eles receberão uma herança com vocês na terra de Canaã. Como assim? Se eles forem, eles recebem. Se eles não forem, eles vão receber lá na terra de Canaã? Quero a resposta. No verso 33, essa parte da Parashá fala que Gad construiu a cidade de Advon, Atarot, Aroer, Atrot Sofam, Yazer, Yogbeá, Beit Minra e Beit Aram. Olha aí que tinham yeshivas lá, yeshivot. Reuven construiu, portanto, a cidade de Hesbon, Elale, Kiriataim, Nevo, Baal Meon, mudando os nomes dessas duas últimas aí, tá? Que é Nevo e Baal Meon, das duas últimas cidades, pois elas eram nomes de deuses estranhos e etc. E aí acabaram também construindo Sivma. Tá? Os filhos de Mahir, que aí entra agora a tribo de Menashe, tá? Foram até Gilad, conquistaram e expulsaram os amoritas que estavam ali. Moshe deu Gilad, tá? A Mahir ben Menashe, tá? Mahir, filho de Menashe. Veio outro descendente de Menashe também, Air, tá? Yair ben Menashe, e foi conquistou as aldeias chamadas de aldeias de Yair. E por último veio Novar e foi conquistou Kenat e suas aldeias vizinhas e chamou de Novar, né, como o seu próprio nome. Tá? Então são esses três descendentes de Menashe, Mahir, Yair e Novar. E aí fica a história, tá? Como foi que Menashe entrou, então, portanto, nessa história aí? Ibn Ezra diz que eles pediram, junto com Reuven e Gad, tá, para ficar na terra, mas a Torá não os menciona até esse momento, porque eles eram a metade da tribo, eles não eram a tribo inteira, por isso a Torá só mostra nesse momento, segundo Ibn Ezra. Tá? Ramban tem uma outra explicação. Ramban diz que Moshe viu que a terra era muito grande só para essas duas tribos aí, né, Reuven e Gad, e perguntou se alguém mais queria se juntar a eles. Tá? E aí a parte da tribo de Menashe então aceitou, porque tinham também muito gado, segundo o Ramban. Só que aí há uma discussão entre nossos sábios, porque ele diz o seguinte, muitos não concordam com o Ramban, porque ele disse que se Moshe não queria que Reuven e Gad ficasse do outro lado do Yarden, como é que então ele iria ainda sugerir se outra tribo queria se juntar a eles? Aí vem o ensinamento de Tzoror, Amor, que diz que a metade da tribo de Menashe não escolheu realmente ficar ali, mas habitou com Reuven e Gad, porque Moshe lhes ordenou para que protegessem essas duas tribos, pois foi, segundo o ensinamento dele, no mérito de Yosef, que era na realidade pai de Menashe, né, que protegeu Israel, protegeu o povo de Israel nessa jornada toda, e assim Moshe queria que houvesse descendentes de Yosef, né, em todos os lugares onde o povo de Israel habitasse. Tá? Bem, tem um outro ensinamento que vai coincidir com esse que a gente acabou de ver, que é o de Pnei Moshe, que nos ensina e parece confirmar os ensinamentos de Tzoror, Amor, pois alerta aqui, a Torá afirma que Moshe deu, a Torá é bem explícita, ela fala que Moshe deu a terra a meia tribo de Menashe. Isso é interessante, cada palavrinha tem um significado. Por que Moshe deu a tribo de Menashe? A Torá afirma que Moshe deu a terra a meia tribo de Menashe e em nenhum momento mostra que eles pedindo a terra para si, como no caso das duas tribos de Reuven e Gad. Eles não pediram, Moshe entregou a eles. Por outro lado, isso traz uma mensagem de que no futuro, na era messiânica, toda a terra, além das fronteiras de Israel, além do Yarden, estarão em conformidade com a vida e fé na Torá e ao Deus de Israel, Baruch Hashem, por isso. Então essa fica a mensagem da Parashá dessa semana, uma Parashá que traz não só uma reflexão sobre os momentos de tristeza das 3 semanas, o que devemos aprender, mas também traz uma mensagem de esperança para um futuro
de redenção messiânica. A mensagem maior é ainda amarmos uns aos outros, o amor gratuito e não o ódio gratuito que nos levou, portanto, à destruição do Beit HaMikdash. Nós ficamos por aqui, esse foi mais uma edição do programa Me'av Leben, um programa de pai para filho, um programa que tem como objetivo sempre trazer ensinamentos e a Parashá HaShavua, a Parashá da semana, aos descendentes da nossa família, Costa, Lopes, Piedade, aos meus filhos, a você, a primogênita Gabriela Dodani, Gabriel Caleb, a Ariela, Zahabi Hased e a tantos quantos vierem, aos netos, para ficar aí eternamente na internet os ensinamentos da Torá, e essa é a herança do nosso povo. Shalom Aleichem a todos, uma boa semana, Shavua Tov, e até o nosso próximo programa. Shalom. Shabbat Shalom. Fala. Shalom.